Olá, queridos, estamos aqui de novo, né? Uma bênção podermos compartilhar da palavra do Senhor para nos entusiasmar uns aos outros na gratidão a Deus, nos agradecimentos que devemos dar ao nosso Deus. Deve ser um agradecimento ardente, deve ocupar o primeiro lugar na nossa oração e no nosso sentimento de adoração, com cânticos, com hinos, com orações, né? Que é o fato dele ser o nosso Redentor. E deve ser também de uma maneira muito espontânea, por ser Deus o nosso defensor. E hoje nós vamos estudar que nós devemos louvar a Deus, sermos agradecidos a Deus por todas as bênçãos miraculosas do Senhor. Isso, mas não só as miraculosas referentes a nós, mas a referente aos irmãos. Louvar a Deus sempre pelo que Deus tem feito na vida dos irmãos e não ficarmos com dor de cotovelo. E não ficarmos como, porque Deus fez com ele e não fez comigo, né? Não ficarmos com rancores, muito pelo contrário, alegres por Deus manifestar a sua bondade, né? E o seu plano de curar uns, mesmo em detrimento a não curar outros. É exatamente isso. Parece algo assim desconexo, né? Mas é verdade. A nossa gratidão a Deus deve ser ardente também, porque Deus sabe o para que Ele cura uns e para que Ele não cura outros. Ele é o soberano e é um Pai amoroso soberano. Então eu destaco aqui para este nosso tema, Lucas capítulo 19, versículo 37, Jesus estava entrando de maneira triunfal em Jerusalém e aquele povo, né, tá certo que é de uma forma hipócrita, porque o mesmo povo que cantou, que louvou, né, lá no final da semana pediu que matassem Jesus, né? Mas o princípio, né, da revelação de Deus nesse texto é exatamente a adoração pelos milagres que o Senhor fez, não somente na nossa vida, como na vida dos demais irmãos. Diz assim: e quando se aproximava da descida do Monte das Oliveiras, toda a multidão dos discípulos passou jubilosa a louvar a Deus em alta voz por todos os milagres que tinham visto. Os discípulos. Nós somos discípulos do Senhor Jesus. Talvez não fazendo parte da multidão hipócrita que mandou matar Jesus. Mas diz o texto que todos os milagres que Jesus tinha feito, independente, não fala que os coxos, os ex-coxos, os ex-cegos, o ex-leproso estava louvando, mas toda a multidão dos discípulos com louvor, com agradecimento sincero, por Deus manifestar o seu poder dentro da sua soberania e dentro da sua escolha perfeita em abençoar com cura uns e abençoar com conforto, com consolo, com ânimo, aqueles que mesmo continuando enfermos, conhecem o poder do seu Deus. Como diz o salmista no Salmo 73, ainda que meu corpo e minha carne desfaleçam, Deus é minha herança para sempre. São também pessoas muito abençoadas por Deus, aquelas que continuam enfermas no corpo, mas completamente sãs no espírito. E aqui diz da nossa adoração. Deve ser uma adoração sincera, deve ser uma adoração ardente. Deus não me curou o físico, mas curou o físico dele. Deus conhece a minha alma, Deus alimenta a minha alma e o meu louvor, a minha gratidão, o Deus seja louvado pelas bênçãos, não seja algo hipócrita, mas seja algo fervoroso. Deus age conforme quer. Esse Deus que age conforme quer, conforme o conselho da sua própria consciência, escolheu nos chamar, desde antes da fundação do mundo. A Ele toda a glória, toda a honra, todo o louvor. Ó Pai bendito, nós agradecemos, Senhor, pela alegria que o Senhor nos dá de ver o Senhor agindo poderosa e miraculosamente na vida de nossos irmãos, mesmo que não haja desta forma na nossa vida.
Nós sabemos que o Senhor, mesmo assim, continua nos amando com o mesmo amor. O Senhor não é obrigado a curar todas as pessoas. O Senhor não pode ser obrigado por nós e nós não podemos ficar rancorosos contra ti, porque o Senhor age de maneira santa. Nós não somos santos como o Senhor é, mas procuramos ser parecidos contigo conforme a tua ordem. Sede santos, porque eu sou santo. Senhor, que o nosso alegrar com os que se alegram seja sempre uma alegria sincera, porque é muito mais fácil chorar com os que choram, mas alegrar com os que se alegram não é tão fácil assim, porque muitas vezes aqueles que se alegram de concursos que passaram onde nós também éramos concorrentes e perdemos. Ó Deus, que seja uma alegria sincera por saber que o Senhor está direcionando os nossos irmãos com curas e com vitórias em concursos e outros departamentos e outras coisas, e que o Senhor tem tudo isso na tua mão, graciosa, perfurada na cruz, mas ressurreta, nos dando a justificação eterna. Nos ajude a louvá-lo sinceramente pelas vitórias dos nossos irmãos. Por Cristo Jesus, amado nosso. Amém. Grande abraço, queridos, a todos vocês, e vamos nos alegrar com os que se alegram.